Confiar em Deus. Amém? Sobre confiança. Um assunto muito importante nas Escrituras para nós, os filhos de Deus. Uma vez filhos, irmãos, precisamos confiar no nosso Pai. O nosso Pai, a Bíblia diz, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Logo, Ele é digno de toda a nossa confiança, irmão. Ele é digno de toda a nossa confiança. Precisamos cada vez mais estar apegados naquilo que o Senhor falou. Se Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então, irmão, não devemos duvidar. Precisamos conhecer quais são os seus pensamentos, quais são os pensamentos dele para conosco, irmão. E a Bíblia diz que os pensamentos deles, irmãos, são pensamentos de paz, amém, não de mal, para nos dar o bem ou o fim que nós esperamos. E a Bíblia diz que assim como os céus estão distantes da terra, irmão, assim são os pensamentos dele para conosco, ou seja, os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos altos, são pensamentos que nos elevam, são pensamentos que não nos deixam numa posição inferior, mas nos colocam numa posição de qualidade, uma posição excelente. Isso é tão verdade, irmão, que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio com o propósito de resgatar aqueles que se haviam perdidos, Ele falou isso lá no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 10. A Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Irmãos, é tão verdade que quando Ele fez isso pela sua morte e ressurreição, irmão, Ele ascendeu aos céus, e o apóstolo Paulo diz que nós estamos assentados com Ele juntamente lá nas regiões celestiais, estamos assentados com Cristo Jesus. Então, estamos no mesmo lugar alto, num lugar sublime, num lugar, no trono, assentado com Cristo Jesus, reinando em vitórias, em conquistas. Isso é tão verdade, irmão, que o apóstolo João, quando ele fala sobre aquele que está no mundo e aquele que está em nós, ele diz, pelo simples fato de estar em nós, parafraseando, ele disse: filhinho, vocês são de Deus, vós sois de Deus. Amém? Vós sois de Deus. E a Bíblia diz que nós já o vencemos, já vencemos aquele que está no mundo, pois maior é aquele que está em nós, irmãos. E esse maior que está em nós é o nosso Pai, é o nosso Senhor, pelo Espírito Santo que nos foi dado, e que nos faz, irmãos, ser vitoriosos em todo momento, em todas as circunstâncias, meus amados. Então, eu gostaria que você, meu irmão, desenvolvesse nesses dias uma confiança, irmão, uma confiança no Senhor tão plena, que você, meu amado, jamais encontrarás num momento ou numa posição de duvidar do Senhor. Isaías, capítulo 26, versículo 4, o profeta, ele disse: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Somente o Senhor, meus irmãos, é a rocha eterna. Só o Senhor é uma rocha, irmão, infutável, é uma rocha inabalável, inatingível, digamos assim. É uma rocha, irmão, que nos livra de toda e qualquer tormenta, de toda e qualquer situação que o inimigo, irmão, planejou contra nós. Devemos confiar no Senhor. O que o profeta Isaías deixa claro aqui é que uma vez que a gente confia no Senhor, irmão, jamais seremos abalados. Na verdade, esse é o mesmo parecer que Davi disse, que aquele que confia no Senhor não será abalado. Não é abalado. Ele disse que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Está lá no Salmos 125, no versículo 1. Então, irmão, todos esses textos que falam sobre a confiança no Senhor nos dá a entender, irmão, que todo aquele que se encontra numa posição de confiar no Senhor é alguém que sempre vence. Confiar somente em Deus, irmão, é depender dele em todas as eras da nossa vida. É fazer de Jesus a fonte de tudo o que precisamos e a razão da nossa vida. É acreditar no seu amor, sabendo que a sua vontade é melhor para nós, irmão. Quando nós confiamos no Senhor, nós entregamos nas suas mãos tudo o que diz respeito à nossa vida e à própria nossa vida, irmão.
A nossa vida, irmão, é uma vida de constante submissão, entrega, devoção ao nosso Senhor. Isso expressa confiança. Uma vez que você se entrega dessa forma no Senhor, irmão, podes crer que você será sempre vitorioso. Não importa aquilo que aparecer, por mais assustador que pareça, irmão, você é vitorioso. E na verdade, não há nada que te assusta, uma vez que você confia no Senhor, porque Ele derramou o seu amor no teu coração, irmão. Romanos 5,5, a Bíblia diz porque a esperança não traz confusão, a paciência não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Ele diz que é o verdadeiro amor que afasta de nós o medo. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, confiamos em Deus, este amor realiza o seu trabalho em nossos corações, afastando de nós todo medo de qualquer tipo de circunstância, todo medo de qualquer tipo de ser, e nos faz confiar naquele que é soberano, sobrenaturalmente, mais poderoso que todos, é o Todo-Poderoso, aquele que é o nosso provedor, que não permitirá que nós soframos nessa terra, mas vivamos vitoriosos pelo uso da nossa fé, ou da fé que Ele derramou também em nossos corações. Irmão, nós precisamos olhar nas Escrituras e lembrar delas em todos os momentos, se queremos ter vitória. E lembrar das Escrituras em todos os momentos, para ter vitória, significa confiar naquilo que Deus falou, ou seja, confiar em Deus. E Davi disse no Salmos 62, versículo 8, ele diz que confie nele em todos os momentos, ou seja, todo e qualquer momento que você vive ou que você vai experimentar nessa vida, irmão, você precisa expressar confiança no Senhor, você precisa mostrar dependência no Senhor. Confie nele em todos os momentos, diz a palavra. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Eu gosto de fazer lembrar aqui nessa expressão, ó povo, que o Davi, o salmista, irmão, ele não está a falar qualquer povo, ele não está a falar para qualquer povo, ele está a falar para um povo exclusivo, aqui em contexto, naquela altura, Israel, irmão, e nós, nesse nosso tempo, a igreja de Cristo. Somos nós, os filhos de Deus, feitos justiças de Deus em Cristo Jesus, abençoados com toda a sorte de bens, vitoriosos em todo o tempo, mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos nós que podemos todas as coisas pela fé. Somos nós, irmãos, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque diremos do Senhor: Tu és a nossa força, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso refúgio. Irmãos, somos nós que estamos nele, permanecendo firmes, ativos, vivendo a vida da fé que Ele nos chamou para viver. Então, esse povo que deve derramar diante dele o seu coração, somos nós, a igreja. Não temer a circunstância, não temer nada, irmão, não temer nada, nem aquilo que o homem diz, que nós sabemos que não é conforme a verdade, é mentira. Tudo para quê? Para nos tirar do lugar da confiança em Deus. Mas não saia desse lugar, irmão. Esse é o lugar onde você obtém vitória. Esse é o lugar onde você obtém sucesso em tudo. Esse é o lugar onde você vai experimentar saúde divina. Esse é o lugar, irmão, onde você vai vencer contra tudo e todos que se levantam contra você. Irmão, os que confiam no nome do Senhor, os que confiam no Senhor, irmão, jamais serão abandonados. A Bíblia diz que jamais abandonam e buscam o Senhor. Já vimos isso da vez passada, lá no Salmos 9, versículo 10. Irmãos, para terminar, eu gosto que o Dr. Lucas, ele fala no capítulo 12, no versículo 8 ao 10, ele diz: eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Tentamos para esses textos, esses versículos lidos, irmão, embora que falam de uma confissão
questão não só do senhorio de Jesus, mas uma questão de testemunhar o nome do Senhor Jesus Cristo em todo lugar, mostrando que não há ninguém como Ele, não há ninguém que se compara a Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e imaginamos. Irmão, todo aquele que não confessa o Senhor Jesus, muito pelo contrário, nega, irmão, a Bíblia está a dizer que essa pessoa será negada diante do Pai. Ou seja, toda expressão de desconfiança e não confiança no Senhor vai resultar contra nós, irmão, lá, naquele dia, irmão, em uma negação, digamos que, uma total ignorância e uma atitude daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Criador de todas as coisas. Irmão, negar você diante dos anjos e diante de todos, você não será aceito diante do Pai. Você será negado. Tudo por quê? Porque você não expressou confiança quando devias expressar. Aqui estamos a falar de forma mais profunda uma confissão do Senhorio de Jesus, repito, e testemunhar publicamente aquilo que o Senhor Jesus tem feito ou significa em sua vida. Irmão, toda expressão de desconfiança é sinônimo de desconfiança no Senhor, é sinônimo de incredulidade. E a Bíblia diz que aquele que não crê, mas duvida, é semelhante à onda do mar, que é arrastado de um lado para outro pela força do vento. Mas nós, aqueles que confiamos no Senhor, não somos movidos por ventos, não somos movidos por tempestades, não somos movidos por circunstâncias. Nós ficamos firmes, inabaláveis, na rocha eterna da palavra do Senhor. Amém? Na rocha eterna da palavra do Senhor. Irmão, é importante que nós percebamos e lembramos sempre que não devemos deixar com que nosso coração se perturbe e confiar ou crer somente em Deus, crer somente no Senhor. Amém? Então, eu peço aos amados que vençam cada situação, vençam cada circunstância, cada problema, tudo que aparecer na vida de vocês, meus amados, para vos remover desse lugar de confiança, desse lugar de paz, desse lugar de segurança, que é o lugar da fé, que é Cristo Jesus. Irmão, fica firme mesmo, fica firme, não desista mesmo. Teu trabalho, eu começo pela tua família, no teu trabalho, no teu ministério. Irmão, fica firme, fica firme. Lembra sempre que você não é de cá. Você não é da terra, irmão. Você é do céu. Você é o embaixador de Cristo aqui na terra. Não estás aqui para levar as pessoas à incredulidade. Estás aqui para reconciliar as pessoas com Cristo Jesus. Você é aquele que reconcilia as pessoas com Cristo Jesus. A Bíblia diz que é como se Deus estivesse a exortar por intermédio nosso, por intermédio de nós. Nós somos os representantes dele aqui na terra. Devemos ter uma expressão de amor, uma expressão de fé, uma expressão de bondade, uma expressão de humildade, uma expressão de benignidade, uma expressão longânima, uma expressão de mansidão, uma expressão de fé ou fidelidade, uma expressão de alegria, de paz. Somos os pacificadores, somos aqueles, irmãos, que levam o caráter de Cristo, a imagem de Cristo. Nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos, nós somos aqueles, irmãos, que devem ter um procedimento totalmente firme, inabalável. Isso só é possível quando nós confiamos naquele que é assim, sabes? Não há outro ser que deve ser o nosso, vamos dizer, a nossa efígie de representação, fidelidade, senão o nosso Deus, o Todo-Poderoso. É a imagem dos nossos corações pelo Espírito Santo, irmão, que trouxe em nós essa mesma natureza dele, para andarmos confiantes, sabe? É só porque ele é fiel que nós devemos confiar. Ele não pode falhar. Diz comigo, nosso Deus não pode falhar. Nosso Deus não pode falhar. Quer dizer, irmão, essa palavra não poder é possibilidade, é habilidade de fazer alguma coisa. Deus não tem essa habilidade de falhar. Deus não tem a habilidade de falhar. Então ele não pode falhar. Não é como se a gente estivesse a reclamar com ele, pai, não pode fazer isso. Não, não é isso. Nós estamos a dizer que ele não tem inclinação para falhar.
Logo, é alguém que é digno de toda a confiança. Sabes? Quando você tem um trabalhador fiel, aquele que faz aquilo que você lhe diz para fazer, sabes? Ele pode ter várias outras ocupações, mas quando você lhe diz para fazer alguma coisa, ele faz a tempo, ele faz no momento, ele faz na hora em que você pediu. E você pode viajar, ficar um tempo considerável fora da tua nação, da tua casa. Quando você lhe dá uma incumbência de cuidar da sua casa, você é aquele que diz. Qualquer pessoa que não lhe conhece pode dizer: não, não faça isso, não deixe esse fulano cuidar das tuas coisas. Mas você sabe, porque sabes que em função daquilo que ele já tem feito por você, você sabe que ele é digno de confiança. Imagina se você pode ter uma confiança assim no homem, quanto mais o Senhor. Se você inverter o papel, irmão, você faz do braço do homem a tua força. Isso é idolatria. Amém? Você pode confiar no homem dessa forma. Por que não confiar em Deus? Amém? Então, pegue essa palavra, meu amado. Viva vitorioso. Você é um sucesso. Você é poderoso. Todo poderoso é poderoso. Você é uma grande bênção para essa nação. Você é uma grande bênção para a tua família. Você tem a habilidade de Deus para impactar sobrenaturalmente a tua família e trazer a mudança que você tem a habilidade de Deus para impactar sobrenaturalmente os teus colegas na universidade e trazer a mudança que eles precisam. Você tem a habilidade de Deus para impactar todos ao teu redor, irmão, e trazer a mudança que eles precisam. Sabes, tudo foi depositado, a Bíblia diz, em vaso de barro. Todo tesouro está dentro de você. Para que a excelência do poder não seja nossa, mas sim dele. Ele confiou em você tal poder. Por que você não confia nele usando esse poder para fazer as coisas que ele pediu para você? Ele te ordenou. É tempo de nós marcarmos a diferença. Enquanto muitos estão a confiar em carros, em cavalos, em casas, em mansões, em dinheiros, em todos os outros objetos que existem, irmão, nós confiamos no nosso Deus que fez os céus e a terra. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Adonai, Ele é aquele que nos diz para fazer. Nós, como soldados, filhos obedientes, estamos, irmão, vencendo. Sabes, nós não estamos sozinhos, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, que eles já venceram, mas também anjos estão conosco, irmão, nessa missão, trabalhando ao nosso favor, que daremos a salvação. Irmão, então vença mesmo, vença. Nada de olhar embaixo, nada de pensar negativo, nada de se inferiorizar. Deus confia em você, Ele só quer que você confie nele também. Viva vitorioso sempre. Viva vitorioso sempre. Muita paz, meu amado. Deus abençoe você. Fica dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.